extremamente hierarquizadas. Boa tarde, meu nome é Laura, eu sou professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Queria cumprimentar todo mundo pela organização do seminário e a qualidade do debate. Queria trazer mais algumas questões, algumas foram mencionadas aqui, outras não, que eu acho que ajudam a gente a enfrentar a complexidade do tema, porque é bem complicado mesmo, né? Tem um assunto, como é complexo, a gente vai precisar construir alternativas, umas de curto prazo, outras de médio prazo, outras de longo prazo. Saber quantos médicos a gente precisa depende do modelo de atenção que a gente quer construir. E eu acho que a gente tem definições insuficientes em relação a isso. Porque a gente fala que a atenção básica deve ser a ordenadora do sistema, mas a gente não organiza o sistema com essa lógica. As equipes de saúde da família têm que cobrir mais pessoas do que dá para cobrir. Tem uma intersetorialidade proposta na efetivação das ações que fica a cargo das equipes. O trabalho na atenção básica é um trabalho bastante duro. Remuneração e educação permanente não só com curso, mas trabalho para construir equipe, são coisas que tornam um pouco mais leve essa ocupação. Mas elas são um investimento de muito poucos municípios no país. São muito poucos municípios que investem efetivamente na educação permanente nesse sentido. E é muito difícil imaginar que isso fique por conta de financiamento dos municípios. E os recursos que são destinados para educação permanente, que não sejam de atualização, segundo a opinião, que são importantes, são muito escassos. Existe uma dificuldade brutal de articulação desse tipo de trabalho. Eu não sei em alguns, eu acho que não chega a uma centena o número de municípios que investem nesse tipo de questão. E é um fator que amplia bastante a possibilidade de uma convivência mais interessante na atenção básica. Tem a ver com o que o Gustavo falou do ponto de vista da construção das redes. O Eider mencionou isso, mas acho que isso precisa ser, a caixinha precisa abrir mais. A equipe de saúde da família não pode ficar isolada do resto do sistema. Tem NASF, mas NASF também cobre mais equipe do que dá para cobrir. Precisa, na verdade, a gente desenhou soluções que são interessantes, mas o custo faz com que as proporções não sejam as mais adequadas, vamos dizer assim, principalmente considerando que as equipes de saúde da família geralmente estão instaladas nas regiões de piores condições de vida e tal e tal. Então, essa população exatamente demanda muito mais do que a população de outras áreas. A vulnerabilidade está posta aí de uma maneira importante. Aí tem uma complexidade de problemas que, efetivamente, a equipe mínima não tem capacidade de resolver sozinha. Então, acho que tem uma coisa de articular iniciativas. Acho que também esse modelito, equipe de saúde da família, ambulatório de especialidade e hospital, é totalmente insuficiente, considerando a heterogeneidade das intensidades de cuidado que as pessoas precisam. Tem gente, por exemplo, tem um envelhecimento importante da população. O ministro mesmo, outro dia, na Faculdade de Saúde Pública, deu exemplo, e a gente vivencia isso no cotidiano. Uma pessoa que tem uma artrose de joelho e mora num lugar plano, sai de casa. Uma pessoa que tem artrose de joelho e mora no morro, não sai de casa. E essa pessoa não é acamada, mas ela precisa de atenção domiciliar de outro tipo. Só para falar um exemplo, mas tem a quantidade de pessoas acamadas, vítimas de violência, tem uma quantidade de problemas que as equipes de saúde da família vislumbram, mas elas sozinhas não têm capacidade de atender. E a gente precisa gerar alternativas de atenção que sejam, e eu acho que esse é um tema importante, menos médico-centradas. A organização das nossas propostas é super médico-centrada. A equipe pode fazer mais coisas que não sejam gerar consultas para o médico, porque hoje em dia a grande parte das equipes faz isso. O cara vê e aí gera uma consulta, outra consulta, enfim. Então, acho que a gente precisa pensar. Não temos médicos para dobrar o número de equipes de saúde da família, mas temos os outros profissionais para dobrar as equipes que trabalham junto com os médicos. Isso muda o jeito de organizar o trabalho. E a gente precisa dar mais apoio, conectar as equipes com os outros lugares do sistema de um outro modo. Pode abrir quantos ambulatórios de especialidade quiser. Se a resolutividade das equipes continuar como está, não será suficiente. Precisa mudar a relação
a maneira como se caminha com isso. A segunda opinião ajuda, mas ela não implica uma repactuação entre os trabalhadores, uma aproximação, um matriciamento de diferentes tipos. Estou querendo dizer que a gente já inventou aqui no país várias alternativas que ajudam a fazer um sistema com a complexidade que ele necessita ter. Só pensar equipe de saúde da família, ambulatório de especialidade, UPA, não vai dar. As necessidades são mais diversas e mais complexas. Concordo que a gente eu discordo do Rogério, porque ele disse que vamos caminhar para... Qual foi a palavra que ele falou? Alguma coisa parecida com hecatombe. Eu acho que a gente já está. Já não tem, as equipes já não conseguem funcionar. Já, quer dizer, por exemplo, uma cidade como Diadema, lá na Grande São Paulo, uma das poucas que resolveu fazer cobertura total de saúde da família. 70% das equipes tem médico que roda, e 30% permanentemente não tem. Como faz? E é assim na saúde da família e é assim na urgência e emergência. Então, faz eu sou a favor. Acho que é importante fazer uma coisa como essa que o Milton propôs. Só que você puxa para a saúde da família e vai descobrir a urgência e emergência, porque também não tem. E as pessoas estão totalmente despreparadas para atender, não sabem. Então, aí eu tenho o outro problema que é grave. Que eu acho que é relacionado com o tema da coexistência do SUS com a saúde suplementar. A saúde suplementar atende a menor parcela da população, mas conta com o dobro de recursos do que o SUS conta. O Estado brasileiro faz renúncia fiscal em relação à saúde suplementar. Então, quem paga pode descontar tudo integralmente no imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. E o ideal de prática médica, o lugar que as pessoas se sentem, imaginam que se realizarão, não quer dizer que elas vão se realizar, é a saúde suplementar. É isso que orienta as escolhas dos estudantes quando eles vão fazer medicina e depois quando eles escolhem as especialidades. E aí nós temos um tema que é uma encrenca, porque, teoricamente, constitucionalmente, saúde é um direito de todos e dever do Estado. Mas, na prática da nossa sociedade, saúde é um bem de consumo, a cada um de acordo com a sua capacidade de pagamento. E os médicos se sentem no direito. Então, assim, tem uma coisa do imaginário, tem uma coisa do que a gente consegue ensinar nas faculdades. A gente não ensina os médicos a gostarem de cuidar de gente. E essas medidas que a gente tem tomado em relação à aproximação da atenção básica, que eu defendo, acho que são importantes, não são suficientes para isso. O tema da integralidade, de um outro jeito de cuidar, precisa estar presente em todos os espaços, nos hospitais, nos ambulatórios. Essas coisas precisam entrar de um outro modo. E aí... eu acho que é complexo mesmo, porque é um tema de disputa social, não tem uma solução simples, mas a gente precisa começar a enfrentar. A solução das pessoas que estão saindo da pobreza não está sendo brigar para melhorar o SUS, está sendo comprar um plano de saúde. A gente precisa reconhecer isso. Então, estamos perdendo uma briga aí, importante. E a gente esse tema precisa entrar na nossa conversa. Como é que faz para fazer isso diferente? E aí, acho que nessa cena tão complexa, vamos ter que construir a legitimidade de algumas medidas, eu não acho que é a curto prazo, mas de algumas medidas regulatórias muito mais drásticas do que a gente faz. A gente não regula, é livre tudo, livre escolha, livre tudo. E não vai dar para ser, não é assim em nenhum outro lugar do mundo, mas a gente vai ter que construir a legitimidade por uma ideia como essa. As pessoas não concordam em pagar CPMF, as pessoas não vão concordar com coisas compulsórias neste momento, desse jeito como as coisas estão. Então, acho que é uma situação complicada, queria agregar esses outros elementos, que acho que complexificam ainda mais o quadro, e aí tem a história do perfil. Quem faz, tudo bem, nas escolas, nas universidades federais, hoje em dia a gente tem cota, nas privadas tem tem ProUni, e nas faculdades de medicina, então começa a entrar um pouquinho de gente com outro perfil. Mas quem tem dinheiro? Para pensar a expansão, vamos pensar a expansão dos cursos. Se for para fazer curso privado, que paga 3 mil por mês, quem paga 3 mil por mês não está desejando trabalhar na saúde da família. Não está. Quem consegue passar no vestibular super concorrido também não. Então, assim, tem muita coisa para mudar do ponto de vista do acesso, do ponto de vista da regionalidade do acesso. Não é a mesma coisa. A Faculdade de Medicina do Acre, 80% dos estudantes que estudam lá são do Sudeste. Quando eles acabam o curso, com a residência, consegue fixar um pouquinho mais. Mas, senão, não consegue fixar. Então, tem que ter
eu não sei como faz, mas precisa construir uma possibilidade de regionalizar a inserção das pessoas. Então, eu acho que as ideias que foram apresentadas são importantes, são interessantes, mas precisamos ampliar o debate, porque como o assunto é complicado, como já foi dito, não haverá uma solução, é um conjunto de coisas, e elas são um pouquinho mais difíceis ainda do que as pessoas falaram. Obrigada. Obrigada.